sair da maternidade e ir para a funerária. Não tem como descrever essa dor, essa contradição, porque é contraditório. É contra a natureza, né? É contra a natureza levar um filho da maternidade para funerária não faz sentido. Ainda assim eu fiz. Tive que escolher o caixão. Era pequenininha. Eu esqueci de falar que na maternidade também tem um grupo de apoio onde existe algumas pessoas que vão lá, te ajudam, te trazem roupinhas de bebê, te ajudam a dar banho no bebê morto, tiram fotos. O pessoal fala, nossa, quando eu ouvi isso, nossa, que absurdo. É a única coisa que a gente tem. E é bom você ter essas recordações. Eu tenho um pedacinho de nada do cabelo dela, um pedacinho. Eu tenho as impressões digitais das mãos e dos pezinhos dela. Eu ganhei uma corrente com um medalhãozinho onde você pode pôr o cabelinho dentro, mas eu não quis porque é a única coisa, é o único DNA dela que eu tenho. Eu não tenho mais nada, esse é o DNA dela. Então, se eu perder isso, eu não quero, eu preferi não. Então tá guardado na minha caixinha de recordações da Mia. Esse suporte que eu recebi foi muito importante. Eu recebi um quadro eles me enviaram um quadro com as impressões digitais dela. É difícil, eu não tenho esse quadro na parede ainda, eu não estou preparada. Mas de vez em quando eu vou lá sentir o cheiro da minha cria, da minha feia, a mais linda do mundo. Depois de sairmos da funerária, nós viemos para casa. O Fintan trouxe a placenta da Mia, nós plantamos, trouxe um pedaço da placenta, nós plantamos num vaso. E no outro dia nós tivemos o funeral. A gente conseguiu um cemitério perto de casa, mas bem tranquilo, nem parece um cemitério para mim. Tem uma parte que você olha de dentro do cemitério que parece mais para mim é uma conexão assim com o paraíso, porque tem umas árvores, tem um jardim lindo e sempre tem cavalos lá. Então, de vez em quando eu vou da minha casa até lá, são mais ou menos, acho que 15 minutos caminhando, entre 12 e 15 minutos. Sento, tem um banco. Eu sei que ela não tá lá, entendeu? Mas é um consolo pro meu coração. Nós fizemos uma mini campa, bem simples, bem de criança mesmo, de bebê, né? E a minha filha foi uma experiência, tá sendo, porque eu não me recuperei ainda. Eu faço tratamento psicológico, terapêutico, tô passando por psiquiatra. Eles me recomendaram medicação porque eu estava tendo alguns pensamentos ruins, só que Deus é maior e pelo amor, pelo temor
pela esperança que eu tenho de reencontrar minha filha, eu sou incapaz de fazer. Isso me segura e me impede de fazer qualquer loucura contra a minha vida ou contra. Porque a Mia é minha prioridade. Eu também tenho outros filhos do coração. Meu marido me deu 4 filhos, que ele já tinha de um casamento anterior. E isso me alertou, porque nós gastamos dinheiro com caixão, cemitério. Compra o sorvete que teu filho quer. Passeia. Tenha tempo com ele. Tempo bom. Aproveita. Reconhece. Meu filho é arteiro. Eu dava vida para que minha filha fosse arteira. Ela não para quieta. Eu dava vida para que ela não parasse quieta, porque a minha alegria é quando ela não parava quieta na minha barriga. Isso me fez amar os meus filhos daqui ainda mais. Valorizar. Eu, na verdade, depois que isso tudo aconteceu, entre novembro e maio. Minha filha, era para ela nascer dia 29 de julho, mas ela não conseguiu. O tempo que ela teve aqui foi curto, mas foi enorme, foi longo, foi cheio de amor. Minha filha foi uma filha muito querida, muito desejada. Ela foi amada desde o primeiro momento, antes dela ter sido injetada de volta dentro de mim. Eu nunca quis ser mãe mais jovem. Eu tive alguns momentos, mas nunca foi minha prioridade, porque eu tinha outros filhos para criar, outras coisas para fazer, outras prioridades. E eu acabei um pouco aqui esquecendo da minha vida, esquecendo que a gente envelhece, esquecendo que a gente tem que se preservar. Se você não quer ter filho cedo, você congela os seus óvulos. Eu nunca tive nem ideia disso. E a idade vem, o tempo vem, a gente às vezes se dá conta das coisas um pouco depois, né? E eu sou feliz porque eu tentei, né? Eu sempre tive filhos do coração, mas agora eu tenho experiência de ter tido um filho dentro de mim. Muitas mulheres não têm e não tiveram. E então eu dou valor a isso. Porque, apesar de tudo, para mim também foi uma dádiva, foi um aprendizado. Se eu amava minha mãe, se eu respeitava minha mãe, Olha, eu te falo que mudou e o meu amor aumentou e o meu valor por ela aumentou e o meu respeito por ela também. A minha gratidão. Então, é isso. Independente das circunstâncias, independente do sofrimento, a gente tem que lutar pelo que a gente quer, tem que tentar sorrir nos momentos difíceis, tem que ser grato, porque é muito lindo, é muito fácil amar Deus, Jesus, quando tudo está dando certo. Mas quando tua filha está sendo enterrada e você tem sentimento de gratidão apesar de tudo, aí a gente está começando a conversar. Quando você tem um diagnóstico de que a criança é incompatível com a vida e tu não te falta esperança, porque a minha fé não vem do homem, a minha esperança não vem do homem, vem de Deus. Então, eu fazendo tratamento psicológico, eles me deram os remédios. Eu já não sou grande coisa, já não sou boa, sem medicação. Eu não preciso beber para ser... Eu não preciso usar drogas, eu não preciso de medicação. Eles me deram um remédio que eu vou te contar. O médico me passou 25 miligramas desse abençoado remédio. Tomei. Primeira semana. Dormi 19,
20 horas. Segunda semana aumenta, vamos por 50 miligramas, talvez melhore. Vegetal. Aí saí daqui, fui num abençoado do médico falando, né, que, nossa, eu comecei a ter síndrome do pânico, ataque de pânico, tudo, não podia sair, tremor. Começava a tremer, chorar, tinha que sair com os olhos cobertos, uma ansiedade, um nervoso. Falei, isso não tá dando certo. E antes disso, eu comecei a tomar 25 miligramas, eles me passaram para 50. Tinha eu um appointment, uma hora marcada com o banco, que eu tinha umas coisas para resolver com meu marido lá. Saí com ele, tá no carro. Quando eu olho, tô manca. Falei, gente, por que eu tô manca? Tava com um pé de duas botas pretas, mas era uma de camurça de couro, uma com salto traseiro. Eu andando na rua mancando, com as droguinhas que eles me deram, os remédios de doido. Eles pensaram que ia me ajudar, mas não serviu. Para muita gente faz efeito, serve não deu certo comigo. Fui numa consulta na terapeuta. Meu marido me deixou lá. Eu teve que voltar para casa porque ele tinha uma reunião. Aí eu falei, um amigo meu vai encontrar o Ricardo, ele vai vir aqui, fazia tempo que eu não o via. E eu queria vê-lo antes do Natal. E aí nós tínhamos combinado do Ricardo me buscar, a gente conversar, tomar um café, por conta do lockdown, não dá nem para fazer muita coisa. E aí eu também não queria voltar de ônibus, né, para casa. Tô eu na consulta. Minha consulta era às 8 da manhã. Quando foi 8h15, eu tava desmaiada, babando, no sofá da terapeuta. E eu já tinha dito que eu não tava me dando bem com o remédio, que esse remédio tava me deixando grogue. Quando ela viu, ela entrou em pânico, porque eu não conseguia falar, eu comecei a falar tudo. Levantei e caí, quase desmaiei no chão. Tive que sair de lá de cadeira de rodas, ligaram para o meu amigo Ricardo, era para ele me buscar às 9h30, ele teve que chegar lá em torno de 8h30, voando. Meu marido já estava aqui, não dava tempo de voltar, já estava a caminho de casa e ele tinha essa reunião. Eu só sei que essa minha vida com medicação não dá. Eu falei, Senhor, me livra disso. Eu quero encarar os meus problemas, eu quero viver a minha dor com dignidade, né? Eu não quero ter essa ideia. Eu não posso negar que o remédio me ajudou a ficar mais calma. Eu tava parecendo uma bomba. Eu tava, olha, se eu pudesse matar alguém, ou eu não sei, eu tava num estado de nervo muito, muito grande. E quando às vezes quando às vezes eu tô, quando eu tava nervosa, eu ficava muito estressada. E o remédio não, ele me ajudou, ele me deu a capacidade de, mesmo quando eu tô contrariada, conversar, não gritar, não querer matar ninguém. Ter respeito, você pode, né, colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, mas com respeito com você, com o outro. Nessa parte foi bom, esse remédio me trouxe uma calma grande nesse sentido, né? Mas chá de camomila já tá frio. Mas o restante, não. Então eu preferi parar. Conversei com o médico, agora eu tô na fase de desintoxicação, né? Eu tô sofrendo alguns efeitos colaterais ainda. Tô enorme. Tô com 83 quilos também, engordei muito. Eu tô com 23 quilos a mais do que o meu peso normal. Mas eu comecei a fazer uma dieta. Jejum intermitente, né? Eu comecei a fazer ontem, porque ficar gorda não é saudável, né? Pra mim não, porque eu já tô com 47 anos. Eu já tô obesa, então obesa,
Eu sou baixinha, eu tenho 1,59 m. Então, quando você tá obeso, você pode ter problemas no coração. E eu não quero. Eu tenho meus filhos para criar ainda, né? Eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que ter saúde por mim e por eles, né? Porque se eu for saudável, eu, eu consigo. Eu consigo criá-los, né? Eu também agora. eu- Durante esse processo, eu não trabalhei. Minha empresa é uma empresa muito boa, meu patrão, meu chefe, meus colegas são super maravilhosos. Eu tô de licença, eu vou passar pela terapeuta agora semana que vem, na quinta-feira, e para saber se eu acho que eu não tô pronta para voltar a trabalhar, eu não me sinto bem ainda, eu tô muito esquecida, eu tô muito distraída, e o meu trabalho requer um pouco não, requer atenção, porque eu tenho que dar medicação, eu tenho que cuidar, né, dos, dos meus queridos, e eu não posso cometer erros em relação à medicação e em relação a muitas outras coisas, porque eu posso pôr a vida deles em risco. E outra coisa, emocionalmente também eu ainda não estou estabilizada, mas eu vou ficar. Eu estou com alguns projetos e eu vou tentar, né? A gente tem que tentar, a gente não pode jogar toalha. A gente tem que ser grato à vida. A gente chora sim pelo que você perdeu, mas dá valor ao que você tem. Reconhece teus filhos, ama os teus filhos. Todo mundo é diferente, todo mundo é perfeito e imperfeito. Fala comigo, porque a rainha da imperfeição, boca grande. Mas esse ano que passou foi um ano de aprendizado, foi um ano de fé, foi um ano de esfriar também. Eu esfriei muitas vezes. Eu não tive aquele lance de falar por que isso aconteceu comigo, não. Mas eu fiquei fria, distante de Deus. Era difícil para eu orar. Eu ainda não voltei a orar tanto, mas eu já voltei um pouco. E eu sei que, apesar de tudo, dentro da minha caminhada, eu fui sustentada, e eu estou sendo sustentada, eu estou sendo carregada pelo Senhor. Ele tem me honrado, apesar da minha rebeldia, ele é a minha rocha, a minha fortaleza. Ele me abençoou com um marido que eu já amava, mas que o meu amor por ele, durante a minha gravidez, durante o processo com a minha filha, durante tudo, aumentou, triplicou. Eu oro a Deus, eu sou grata a Deus pela vida do meu marido todos os dias. Eu não tenho só um marido, eu tenho um amigo, eu tenho um parceiro, eu tenho uma rocha. E eu sou grata. Eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho amigos e família espiritual maravilhosa. Eu tenho amigas na Irlanda, eu tenho amigas na Suíça, na Alemanha, eu tenho amigas na Itália, eu tenho amigo em tudo quanto é lugar. Eu tenho um amigo no Brasil, meu Brasil que eu amo. E eu sou grata a Deus. A minha igreja, a minha comunidade aqui na Irlanda, eu não tenho palavras para agradecer. Desde trazer comida para minha família inteira. Eles trouxeram por semanas, todo dia tinha comida para meus filhos, porque teve uma fase que eu não tinha condições de cozinhar, que eu não estava bem, e a minha sobrinha ainda não estava aqui. Então, assim, foi difícil, a minha experiência foi dolorida, mas valeu a pena. O amor que eu sinto pela minha filha, ela crescer dentro de mim, ela
todas as noites que nós conversamos, que eu conversei com ela, que o pai dela conversou, todas as músicas que a gente cantou, toda a alegria que ela me trouxe é impagável. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por isso. Apesar de tudo, valeu a pena. Eu só quero que Deus me restabeleça agora, para que... Deixa eu só falar uma coisa, porque eu acabei esquecendo. Eu falei que eu tinha outros embriões, nós tínhamos congelado, uns não desenvolveram, tinha um que sobrou. Depois que a minha faleceu, depois de 1 mês e pouco, eu decidi pôr o segundo embrião, porque eu não queria ficar com isso. Eu não queria... Eu fui um pouco precipitada, eu reconheço, eu devia ter esperado um pouco mais, mas não era para ser. Acabou que não deu certo, mas eu não queria ter que sofrer um trauma todo de novo. Se fosse para eu sofrer outro trauma, que fosse em seguida. Eu sou mais ou menos desse jeito. Então, foi assim. Essa é a minha história. Eu queria, né, eu compartilho com vocês para vocês entenderem que a vida não é fácil, mas a vida vale a pena. Eu também tenho que me desculpar, porque muita gente não sabe das coisas que eu tô passando, das coisas que eu passei, e eu fico ausente, às vezes eu não respondo, eu não respondo comentários no Facebook, ou em qualquer outro lugar, às vezes eu demoro para responder uma mensagem, é porque muitas vezes eu tô off na minha cabeça, no meu coração, eu tô tentando buscar forças, porque a gente tem que viver o nosso luto, mas o nosso luto não pode nos tornar um luto, né? Eu não tô morta, eu tô viva, só que eu preciso de um tempo para poder me restabelecer, para poder me reorganizar, principalmente o meu coração. A dor vai estar sempre aqui, a falta, todo o processo de você ter um filho e vir para casa, e o teu corpo berra pela criança, e você não tem a criança do lado, tudo isso é dolorido. Mas valeu a pena.